Eu tenho certeza que você já se pegou pensando: ai, mas será que eu preciso mesmo de um arquiteto? Será que de fato ele vai fazer diferença na minha vida? Pois então, isso eu entendo perfeitamente você pensar dessa forma, porque é uma cultura mesmo do brasileiro não entender qual é o trabalho de fato que um arquiteto faz, o porquê que ele é importante. Ninguém questiona o trabalho de um professor, porque todo mundo sabe o que um professor faz, assim como ninguém questiona o trabalho de um advogado ou de um médico, por exemplo. Mas o trabalho do arquiteto ele não é ensinado na escola, o que ele faz e por que é importante. Então eu acredito que é o meu dever vir aqui explicar para você exatamente o porquê que o arquiteto ou a arquitetura é tão importante na sua vida e com exemplos práticos. Vem comigo! Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e manutenção. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar com exemplos práticos o porquê a arquitetura é importante na sua vida e você nem imaginava. Mas antes da gente começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que toda semana, gente, é sagrado. Quinta, sexta e sábado tem conteúdo novo aqui para vocês. E para você não perder nada, para você ter a sua casa dos seus sonhos, é obrigatório estar inscrito nesse canal e ative as notificações também. Mas vamos começar explicando ponto a ponto de por que a arquitetura vai fazer diferença na sua vida. Primeira coisa, beleza importa. Ah não, Calícia, eu não tô nem aí se a parede é rosa, azul, amarela, nananã, se a roupa que eu visto é isso, assim, essa... É mesmo? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, se você for lá no supermercado e tiverem duas gôndolas de maçã, as duas vendendo maçã no mesmo preço, porém, essa gôndola de cá, existe umas maçãzinhas um pouco mais machucadinhas, não tão vermelhas, sabe? Uma maçã assim que não tá tão legal visualmente, porém totalmente própria para o consumo. Não tem problema nenhum em consumi-la. E nessa outra gôndola do lado de cá, tem aquela maçã de propaganda de margarina. Vermelha, brilhante, sem um lascado, linda, incrível. As duas, próprias para o consumo, custam a mesma coisa. Qual maçã você, senhor que não liga para beleza, vai escolher na hora de pôr para dentro do seu corpo esse alimento? Eu tenho certeza absoluta, boto minha mão no fogo, que inconscientemente você vai escolher a maçã mais vermelhinha, mais bonitinha, mais apresentável. Na nossa vida também é assim. Se eu estivesse agora gravando esse vídeo de pijama, eu tenho pijamas incríveis inclusive, tá? Mas meu pijama é de coelhinho, é de circo, é de Harry Potter. Se eu estivesse aqui toda largada de pijama, com coque mal feito, os cabelos assim, sem maquiagem, será que você ia parar para se interessar por um vídeo como esse? Será que se a capa do meu vídeo não tivesse cores chamativas, uma organização que seja ali, fotos interessantes, você ia realmente parar para assistir esse vídeo? Só se você fosse meu pai e minha mãe, né, que já me conhecesse, porque o resto não ia. Então sim, por mais que você não queira admitir, beleza importa. Por que numa entrevista de emprego, que você tem um currículo lá excelente, você tem o melhor currículo de todos, você podia ir de pijama para uma entrevista de emprego, não podia? Não pode, né? Tem que ir todo alinhadinho numa entrevista de emprego para quê? Passar uma boa impressão. Tudo isso está no nosso inconsciente. Inconscientemente, a gente sim leva a beleza em consideração em todos os aspectos da nossa vida. Acabei de falar para você sobre roupa, sobre você chegar para assistir um vídeo, sobre o que você come, tudo relacionado à beleza. Então sim, quando você fala, eu não ligo para decoração de casa, liga. Lá no inconsciente você liga, você se sente melhor no ambiente mais bonito, você
você se sente mais confortável com a iluminação certa, aquela iluminação decorativa, você se sente sim muito melhor em ambientes mais agradáveis aos olhos. E é inconsciente, você pode tentar admitir que não liga, mas você liga sim. E esse é o primeiro ponto de por que a arquitetura é importante. Segundo ponto de por que a arquitetura é importante: organização importa. Ai, Calícia, isso é óbvio, eu arrumo aqui a minha mesa. Não, gente. Se você não tiver um ambiente que te proporcione essa organização adequada, você vai ser menos produtivo, você vai ser menos focado, você vai ter menos vontade de trabalhar, sabe? Principalmente nessa época de home office. Isso serve não só para a sua casa, mas também para o seu emprego, lá na empresa que você trabalha, lá no tribunal, que seja. Se o ambiente não for feito pensando nessa organização espacial, você vai ter dificuldades de muitas vezes executar aquelas tarefas que você precisa. Dentro da nossa casa, um exemplo simples, a gente sempre fala do triângulo do trabalho na cozinha. Por que que esse triângulo do trabalho é tão importante? Porque ele vai garantir a funcionalidade, o fluxo de trabalho dentro da cozinha. Por que que existem armários e as coisas não podem ficar ali soltas em caixas away na sua cozinha? Porque você precisa ter uma organização até para guardar os alimentos. Você, na hora de trabalhar no seu home office, você se sente mais produtivo quando a sua mesa está abarrotada de papéis ou com aquela mesa limpa, que tudo tem o seu lugar, que quando você precisa achar alguma coisa, você já sabe em que gaveta está. Isso é muito importante. Pastas dentro do seu computador. Olha, um outro exemplo fora da arquitetura para mostrar como a organização é importante. Você está lá no seu trabalho, existe lá o Dropbox do seu trabalho, cheio de pasta, e você precisa acessar alguns documentos. É muito mais fácil de chegar até o documento que você precisa se existir uma organização dentro dessas pastas. Se tiver tudo jogado de qualquer jeito dentro do Dropbox, como é que você vai achar facilmente um documento que o seu cliente precisa para daqui 5 minutos? Você não vai conseguir. Então, organização é muito importante. E quando a gente fala em organização relacionada à arquitetura, é a organização espacial, é o local estratégico que os seus móveis vão ficar, é o local onde as coisas vão ser guardadas, que até nisso a gente pensa. Então isso é muito importante e a arquitetura te proporciona essa organização. Terceiro motivo de por que a arquitetura é importante na sua casa: funcionalidade importa. E eu vou te dar um exemplo que eu tenho absoluta certeza que você já viu em alguma casa. Você já entrou numa casa em que a mesa de jantar era muito grande e, por ser muito grande, ela ficava encostada na parede, imprensando as cadeiras lá na parede. Isso era muito comum, principalmente há alguns anos atrás, em casa de vó, geralmente. As pessoas compravam a maior mesa que tinha, mas a mesa não cabia em casa direito. Então a pessoa pegava e encostava a mesa, imprensando as cadeiras ali na parede também. Aí o que que acontecia? Porque até aí tudo bem, né? Você imprensou, usa lá, afasta quando precisar e usa e tal. Mas o problema é que aquelas mesas só serviam de decoração, porque elas nunca são usadas. Geralmente as pessoas sentavam no sofá para comer, ou lá na cozinha tinha uma outra mesa bem menor, aí as pessoas iam lá para fazer as refeições. Quase nunca recebiam ninguém em casa, quando recebiam iam para outro lugar, porque ali não se usava aquela mesa. Eu conto, a minha mãe tinha uma mesa assim imprensada, ela não tinha sala de jantar separada, era dentro da sala de estar. Então ela imprensou uma mesa redonda assim num canto com as cadeiras lá. Eu usava aquela mesa para estudar na época da escola. Basicamente ela não tinha, a gente nunca, eu não me lembro da gente ter sentado nessa mesa uma única vez para almoçar ou jantar. Então essa mesa ficava lá encostada, ocupando espaço, enfim, graças a Deus ela se livrou dela. Eu peguei a mesa para mim, no caso, é a nossa mesa de reunião hoje. Mas graças a Deus ela deu um jeito de tirar aquela mesa de lá e a gente organizou a cozinha dela de uma outra forma, porque aquela mesa nunca foi usada, ela só servia para ocupar espaço. E o que que acontece? Quando você compra uma casa ou faz um ambiente sem pensar na proporção dos móveis que cabem ali,
você acaba tendo esse tipo de problema. As mesas que foram caríssimas, muitas mesas antigamente eram feitas de madeira entalhada e aí elas eram inutilizadas dentro de casa. Com um simples toque de arquitetura, pensando melhor o local, a posição da mesa e colocando um tamanho de mesa adequado para o ambiente, o que acontece? Você passa a sentar todos os dias com a sua família, reunindo em volta da mesa para almoçar ou jantar. Isso é uma coisa rara, as pessoas conseguirem sentar e se reunir com a sua própria família para fazer as refeições juntas. Me diz aqui nos comentários, você consegue fazer isso com a sua família hoje? Pois eu posso te garantir que um pouco desse problema, não vou dizer que 100%, mas uma parte desse problema está diretamente ligada à arquitetura da sua casa, à forma que ela foi projetada, ao tamanho dos móveis. Quer um outro exemplo? Muita gente tem a intenção, eu vejo isso muito, as pessoas falam, não, quando eu me mudar para minha casa, eu vou deixar o sapato na porta. Só que aí, quando ela de fato se muda e começa a fazer isso, deixar o sapato na porta, vê que virou um emaranhado de sapato ali, ela odeia aquilo, ela passa a não querer tirar o sapato para não virar um emaranhado de sapato na porta da casa. Com a arquitetura, você vai lá, projeta um espaço adequado, um móvel adequado para você guardar esse tipo de coisa ali e você consegue mudar o hábito de uma família apenas com a arquitetura, um projeto bem feito. Então, a arquitetura, gente, a grande mágica da arquitetura, é conseguir criar e mudar hábitos na sua casa. Simplesmente planejando espaços de forma mais adequada, mudando pequenas coisas. Eu não falo nem que você precisa reconstruir uma casa inteira para mudar isso. São pequenas coisas que, adequadas do tamanho certo, com a circulação certa, você faz literalmente mágica na vida das pessoas, mudando inclusive os hábitos. Tenho ainda um quarto motivo para te explicar como a arquitetura é importante na sua vida. Iluminação. Esse tema já é um pouco mais comum e eu acho que é até mais fácil de explicar, que as pessoas já estão entendendo a importância da iluminação dentro de casa. Mas você imagina uma pessoa se maquiando ou se barbeando no espelho do banheiro com uma iluminação totalmente superior, só vinda de cima. O que acontece com essa iluminação superior? Os seus cílios criam sombras aqui, formando olheiras embaixo do seu olho. O seu nariz faz uma sombra na sua boca aqui embaixo. A sua boca e os seus lábios fazem uma sombra embaixo, aqui no seu queixo. Fora a sombra que toda a sua cabeça faz aqui no seu colo. E aí o que acontece? Você vai se maquiar, né? Eu vou falar de maquiagem porque eu tenho propriedade no caso nisso, porque eu sou mulher e me maquio quase todo dia. Então você tá lá se maquiando, aí você vê uma sombra mais escura aqui embaixo. Aí você passa muito mais corretivo aqui embaixo. Fica com isso aqui branco, porque lá no espelho, na luz que você tá, aqui tava escuro. Então você taca mais corretivo aqui. Assim como taca mais corretivo aqui, assim como taca mais corretivo aqui. E aí você passa o rímel, passa a sombra, enfim, com a luz toda errada. Quando você sai na luz do dia, ou em qualquer outra luz da sua casa, que não seja de cima para baixo, como essa era do banheiro, você percebe que você virou um panda. Que coisa linda, né? Não? Uma sombra escuríssima aqui, um negócio claro aqui, pronto, você virou um Vegeta. Olha pra câmera, filho. Mostra como é sua maquiagem, é linda. Você virou um Vegeta da vida, entendeu? Um negócio branco aqui, um outro preto. Por quê? Porque na luz que você se maquiou, que estava errada, você enxergava pontos a serem melhorados com a maquiagem, que na verdade era pura sombra da própria luz. Então, para gravar um vídeo agora, por exemplo, eu tenho uma luz específica na minha frente. Fora essas outras luzes auxiliares que a gente usa, eu tenho uma iluminação específica aqui na frente da minha câmera para me iluminar de frente, para você conseguir me enxergar bem. Diferente se eu tivesse uma iluminação aqui fazendo uma sombra, eu ia ficar com o nariz torto, entendeu? Agora, se você está se maquiando com uma luz adequada, frontal, por exemplo, como essa que eu uso para gravar os vídeos, você vai conseguir se enxergar perfeitamente e saber exatamente onde precisa escurecer, onde precisa clarear. E os homens que fazem as barbas, principalmente aqueles que desenham, tipo o Fernando Finelli, fica desenhando ali a barba dele.
É importante também, porque de um lado você cria uma sombra que do outro não tem, você passa a barba mais para cima e essa mais para baixo por conta da sombra. Quando você sai na luz do dia, a barba tá toda troncha. Então, iluminação. E isso que eu tô falando de um aspecto muito específico, que é a iluminação do banheiro, que é frontal ou superior. Mas a gente tem a questão da iluminação para o aconchego, para o conforto da sua casa. Então, a cor da luz é importante, os locais que você vai utilizar em pontos estratégicos da sua sala também é importante. Então, não adianta nada encher a casa de spots se esses spots estão no lugar errado, que isso vai causar uma sensação péssima em casa. Então, sim, iluminação é muito importante para você ter uma boa, inclusive, funcionalidade na sua casa. E por último, design importa também. Ele entra um pouco no ramo ali da beleza, que foi o primeiro item que a gente falou, só que tem uma outra coisa aqui. Não adianta você ir lá na loja, aqui em Brasília, lá no Casa Park, que é o shopping das coisas de casa. Não adianta você chegar lá no Casa Park e nas lojas e só comprar o sofá da marca, a poltrona da marca, o rack da marca, tudo da marca e tacar dentro da sua casa sem ter a menor noção do que você está fazendo. Inclusive, você vai gastar muito e vai deixar aquele ambiente sem personalidade, sem graça, sem conexão direito entre uma coisa e outra. Então, inclusive, a arquitetura não precisa ser algo caro. Você projetar uma casa não precisa ser só com coisas de design caríssimas. A gente consegue unir elementos do dia a dia, mas que com um design conectado, coisas bem pensadas, você vai ter uma casa muito mais agradável. E aí, quando você não tem arquitetura na sua casa, é quando acontece aquela famosa coisa assim, nossa, eu vejo aquelas casas na internet, no Instagram, lá da Bosi Bento, inclusive, maravilhosas. E aí eu fui na loja, comprei os móveis, todos que a Calícia usa nos projetos dela, botei na minha casa, mas eu não sei o que acontece, não fica igual a gente vê lá no Instagram. Por que será? É porque não tem o toque de design. Você não usou os móveis certos no lugar certo, a cor certa da parede, o tamanho certo de uma cortina. Você não usou esses elementos, você não prestou atenção no todo muitas vezes. Você achou que só comprando aqueles móveis já ia deixar a sua casa uma casa instagramável, vamos dizer assim, que é essas que a gente posta, são casas lindíssimas com um design maravilhoso. Então não é só ir e comprar móveis bonitos na loja. Você precisa ter toda uma organização espacial. E aí nessa questão do design, a gente junta todos os elementos anteriores que a gente falou. Beleza, iluminação, funcionalidade. Sem essas coisas você não vai conseguir ter o design conectado. Então, quando você conecta tudo isso, você consegue ter um ambiente que realmente tem um design. E não só porque você tem uma cadeira de 10 mil reais, significa que a sua sala é bonita. Você precisa ter aspectos e objetos e designs que se conectam a ela. Não adianta só ter uma cadeira, é muito diferente. É por isso que você não vai conseguir ter um resultado satisfatório só comprando esses móveis caros e trazendo para dentro da sua casa. Você pode muito bem, e eu já fiz isso diversas vezes e continuo fazendo nos meus projetos, você pode muito bem ir nas Casas Bahia, comprar um móvel das Casas Bahia que nem é tão caro, usar na sua casa, mas com o design certo em volta, fica incrível. Simples assim. E aí quando você fala pra pessoa, não, esse sofá, esse rack da TV, muitas vezes eu comprei nas Casas Bahia. Que? Não é possível. Nas Casas Bahia tem um móvel tão lindo quanto esse, só que na verdade é o que as pessoas não enfiam na cabeça. Não é o móvel que faz a decoração, é tudo o que está em volta dele. E isso é o design. Essa é a diferença de você ter arquitetura na sua casa, ter uma decoração de interiores também muitas vezes bem feita e não ter arquitetura. Achar que simplesmente por gastar dinheiro com móveis caros, objetos caros, já vai fazer a sua casa ser bonita.
e não vai. Esses são os 5 pontos principais que eu digo para você que a arquitetura é importante sim na sua vida, em todos os aspectos da sua vida. E isso que eu não vou entrar na questão do quanto ela pode economizar no seu bolso na hora da obra. Eu já tenho vídeo aqui no canal falando até quanto custa geralmente um projeto de arquitetura, podem procurar, vou deixar aqui no card se quiser, mas vocês precisam entender que não é só a questão financeira. A arquitetura, ela vai fazer diferença na sua vida em muitos outros aspectos. E é isso. Esse vídeo foi mais para te mostrar problemas dentro da sua casa podem estar acontecendo por falta de ter uma arquitetura bem feita ali. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!